instruções do Senhor devem ser pontualmente cumpridas, porque através disso o seu povo pode até salvar sua vida. O capítulo 4 de Esther por nós será estudado e aprenderemos bem claramente as ordens de Deus e seu recado. Deus tem controle de tudo, mesmo quando tudo para nós está descontrolado. E você está controlado pelo Espírito Santo? Eu espero que sim. Espero que seu dia esteja cheio de alegria e que você transmita bondade às pessoas. Vamos à leitura de hoje? Quando Mardoqueu soube de tudo que tinha acontecido, ele rasgou as suas vestes de pano de saco e também de cinza ele ficou vestido. E ele saiu pela cidade chorando amargamente, e ele fez isso em alta voz, sendo ouvido por toda a gente. Foi até a porta do Palácio Real, mas lá ele não entrou, não, porque lá ninguém vestido de pano de saco tinha permissão, nenhum para eles permissão se deu. E em cada província onde o decreto chegou, com a ordem do rei, o povo judeu se apavorou e houve grande pranto entre os judeus, com jejum, choro e lamento, e muitos deitavam em pano de saco e sobre as cinzas puro lamento. E quando as criadas de Esther e os oficiais responsáveis pelo harém lhe contaram sobre Mardoqueu, ela ficou muito aflita também e mandou-lhe roupas para que ele as vestisse e tirasse o pano de saco. Mas não quero, foi isso que ele disse. Então Esther convocou Atã, um dos oficiais do rei nomeado, para ajudá-la, e por ele um recado a Mardoqueu foi dado. Ela deu-lhe ordens para descobrir o que estava se passando, por que é que ele estava agindo assim. E a Mardoqueu, o que será que estava perturbando? Então Atã foi até Mardoqueu. Lá na praça da cidade ele estava, em frente à porta do Palácio Real. Era ali que ele se encontrava. Então Mardoqueu contou-lhe tudo o que lhe tinha acontecido e quanta prata Amã ao rei tinha prometido. Ele tinha prometido depositar para o rei na tesouraria real para a destruição dos judeus, com hora marcada e dia, algo sobrenatural. Deu-lhe também uma cópia do decreto que falava do extermínio dos judeus e que em Suzã, por todo lado se anunciava, para que a Esther esse documento ele a mostrasse e insistisse com ela para que ela se preparasse, que ela fosse à presença do rei para misericórdia implorar e interceder em favor do seu povo, para tentar ao povo livrar. Assim Atã retornou e a Esther ele relatou tudo o que Mardoqueu para ele falou. Então ela o instruiu para que Mardoqueu fosse levado o recado, e todos os oficiais do rei já estavam bem avisados. O povo das províncias do império sabe que existe somente uma lei, disse ela, para qualquer homem ou mulher que se aproxime do rei, que se aproximar dele no pátio interno, sem por ele ser chamado, este será morto a qualquer custo e estará para sempre condenado. A não ser que a mão que traz o cetro de ouro seja estendida para essa tal pessoa e lhe poupe a vida. E eu não sou chamada na presença do rei há dias. Na verdade, eu não sou chamada há mais de 30 dias. E quando essa resposta de Esther Mardoqueu recebeu, ele não titubeou e outro recado para ela ele devolveu. Não pense que pelo fato de no palácio do rei você estar, que de todos os judeus só você escapará. Pois se você ficar calada nesta hora de sofrimento, surgirá de outra parte para os judeus socorro e livramento. Mas você e a sua família de seu pai morrerão. Isso eu te digo com certeza nesse momento. Quem sabe se não foi para esse momento e ocasião que como rainha você ocupou tal posição. Então Esther mandou outra resposta para Mardoqueu: vá reunir os que estão em Suzã, reúna todos os judeus e jejuem em meu favor. Não comam nem bebam nada, faça isso durante 3 dias e 3 noites. E eu também, junto com as minhas criadas, jejuaremos como vocês, não comeremos nem beberemos nada. Depois disso eu irei ao rei, ainda que seja contra a lei. E se eu tiver que morrer,
então eu morrerei. Mardoqueu entendeu o recado e logo retirou-se dali. E todas as instruções de Esté, ele também estava disposto a cumprir. Nós vemos aqui a coisa ficando mais acirrada, um decreto de morte, dia e hora marcada para que o povo judeu morresse. Por causa da ira de sobre um, ele fez esse alvoroço todo. O que será que vai acontecer nessa história? Você já pode adiantar, mas aqui no canal nós trazemos em Bíblia, em rima e poesia. E eu gostaria que você pensasse qual é a lição que nós podemos tirar deste capítulo. Ontem eu já disse e vou repetir hoje. O conflito existe, ele é real. Nós precisamos escolher de que lado nós estamos. E escolher o lado de Deus não significa que nós não teremos aflições. Muito pelo contrário, passaremos por aflições. Mas espere o final da história para você ver como será esse final, como Deus proveu o livramento. Está passando por dificuldade? Não fique preocupado. Siga fazendo o que Deus quer que você faça, porque a história ainda não chegou ao final. Ainda há capítulos na história para ser contada. O dia do último capítulo será o dia da volta de Jesus. Aí sim será decidido quem será salvo e quem será perdido. Enquanto temos vida, temos esperança. Se nós morrermos, morreremos selados, ou para a vida ou para a morte. Então, escolha Jesus, escolha a Bíblia, escolha a palavra dele e seja também por essa palavra reavivado. Que Deus te abençoe.